Aqui no canal já falei sobre o uso de alguns tipos de vidro para trabalhos feitos com a técnica do fusing. Dentre eles, os que eu mais citei aqui foram o vidro float, ou vidro plano, e a garrafa de vidro. Mas existe um melhor do que o outro para fazer a fusão? Bom, na minha opinião existe sim. E é isso que eu vou explicar aqui nesse vídeo. Afinal, qual que é o melhor vidro para trabalhos com fusing? A garrafa ou o float? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui nós abordamos temas relacionados ao mundo do fusing e sobre todos os benefícios que ele pode trazer tanto a você quanto às pessoas ao seu redor. Eu sou Evandro Damasceno, especialista na transformação da garrafa de vidro através da técnica do fusing. E quando eu falo aqui de garrafa, ou melhor, de trabalhos feitos com a garrafa de vidro, eu não estou falando daqueles trabalhos simples que geralmente a gente encontra nas pesquisas tanto do Google quanto aqui do YouTube, que são trabalhos bem simples onde as pessoas utilizam o processo de termoformação e não termofusão. Eu vou me referir aqui sobre trabalhos um pouco mais elaborados, utilizando, obviamente, a técnica de termofusão, ou fusão do vidro, ou fusing. E antes da gente começar, existe sim uma grande diferença entre termoformação, ou termoformado, como algumas pessoas conhecem, e termofusão, ou fusão do vidro. Bom, dito isso, tudo o que eu vou falar aqui nesse vídeo é baseado em anos de experiência no trabalho tanto com a garrafa de vidro, quanto com o vidro float. E sim, eu já trabalhei muito com vidro float também. E é óbvio que a minha experiência profissional não necessariamente tem a ver com a sua experiência, caso você também trabalhe com a técnica do fusing. E pra gente começar, tem alguns pontos que eu quero destacar antes de falar qual que é o melhor vidro. Alguns deles eu já falei em outros vídeos aqui do canal. Só que dessa vez eu vou fazer um comparativo entre os dois vidros para a gente conseguir identificar essas diferenças entre cada um deles. O primeiro é a compatibilidade. Se no processo de fusão você colocar dois vidros diferentes para a criação de uma mesma peça, pode acontecer deles serem incompatíveis e resultar na perca total do seu trabalho. O segundo ponto é a facilidade no manuseio. O quão prático e rápido pode ser feita a montagem da peça até o ponto que você leva ela para o forno para fazer o ciclo de fusão. O terceiro ponto é a criatividade. São as variações de projetos que podem ser feitos com cada um deles. Quarto ponto é o ciclo de fusão ou ciclo de cozedura. São as etapas que a sua peça passa durante a fusão, até a retirada dela do forno. O quinto ponto é o pensamento a médio e longo prazo. São os benefícios que cada um deles pode te trazer durante 1 ou 2 anos após o início das atividades. Em ambos os vidros, a gente tem que ter alguns cuidados iniciais antes da criação de cada projeto. O primeiro é verificar se eles são incompatíveis e depois fazer a higienização deles. A higienização, no caso, pode ser feita de forma igual para os dois. Já a questão a compatibilidade, você tem que ter uma atenção redobrada em relação à garrafa de vidro. Já com o vidro float é muito mais simples de ser identificado se eles são compatíveis ou não. Com a garrafa é um pouco mais complicado porque existem muitos fabricantes de garrafa de vidro no mercado, sendo que cada um deles tem a sua própria receita para a produção da massa de vidro. E é muito comum que haja incompatibilidade no processo de fusão entre vidros de duas marcas diferentes, de dois produtores diferentes. E em alguns casos pode acontecer até de os vidros produzidos, de uma garrafa produzida pelo mesmo fabricante, serem incompatíveis entre si. Pelo menos comigo isso já aconteceu muito. Já no caso do vidro plano, isso é muito mais fácil de ser identificado e mais simples de ser evitado esse tipo de problema. Então, questão a compatibilidade, o vidro float, na minha opinião, leva vantagem nesse quesito. Simplesmente pelo fato de no trabalho com ele ser mais fácil de ser identificado tipos diferentes de massa, o que consequentemente economiza tempo e material, pensando na perca dos projetos que podem acontecer com vidros incompatíveis. Já quando se trata em facilidade no manuseio, a gente tem que levar em conta dois pontos. Primeiro, armazenamento. E segundo, o corte. Obviamente, dependendo da sua área de atuação, a garrafa de vidro ocupa um espaço bem maior por conta do seu formato. Por exemplo, se você costuma criar peças grandes que exigem uma quantidade muito grande de material, você também vai ter que estocar uma quantidade muito grande de garrafa. Exatamente por conta do formato dela, porque ele tende a ocupar um espaço muito grande com uma quantidade muito pequena de material, de matéria-prima. Já com o vidro float é exatamente o contrário, porque o formato dele já meio que é projetado para ocupar um espaço muito pequeno
com uma quantidade muito grande de material, o que torna ele bem mais fácil de ser estocado do que a garrafa de vidro. Já a questão ao corte, quanto mais próximo a sua matéria estiver do plano, melhor é para você cortar ele, porque a caneta ou cortador, eu particularmente chamo de caneta, ela desliza com mais facilidade em superfícies planas e lisa. E claramente aqui o vidro float ou vidro plano leva uma grande vantagem sobre a garrafa, porque para deixar a garrafa plana é necessário uma quantidade bem maior de processos. E aqui a gente está falando de praticidade. E falando aqui a grosso modo, com o vidro plano você somente pega ele, higieniza, corta, pigmenta e leva para fazer a fusão. E esses processos que eu estou falando da garrafa são anteriores, para deixar ela plana, são anteriores a esses processos que eu acabei de falar aqui do vidro plano, anteriores ao corte dele. E a gente vê aqui que questão à praticidade, o vidro plano também leva uma grande vantagem em relação à garrafa. O terceiro ponto aqui tem a ver com a criatividade. E quem já conhece alguns trabalhos feitos com o fusing sabe bem que não existem limites para os trabalhos que podem ser criados com o vidro. Então, para entender melhor sobre a criatividade, eu vou citar aqui como exemplo dois profissionais, a Maria e o João. O João é um dos melhores profissionais no uso do vidro float. Já a Maria também é uma das melhores, só que no uso da garrafa. Para a gente fazer melhor esse comparativo, vamos citar aqui como exemplo a criação de 3 peças. Uma pequena, uma média e uma grande. Com a pequena a gente vai fazer um colar, ou melhor, um pingente de um colar. Com a média a gente vai fazer um enfeite de mesa. Já com a grande a gente vai fazer uma porta, por exemplo. E é claro que tanto a Maria quanto o João tem os equipamentos necessários para a criação desses tipos de trabalho, dos 3. Então vamos começar primeiro pelo colar, o pingente de colar. Questão a criação de um pingente para um colar, não é tão necessário assim o uso de um forno de fusão. Porque se você pensar no uso do micro-ondas para fazer peças pequenas, ele já dá conta de todo o recado. E somente ele já é o bastante para você fazer uma fusão. E tanto com o vidro float quanto com a garrafa dá para você fazer isso. Primeiro porque não são peças muito grandes e não precisa assim de tantos processos. E segundo porque essa peça não supera o tamanho original da garrafa, o que torna muito possível fazer até mais de uma com ela. Agora já com a peça média, vamos supor que a gente vai fazer aqui um centro de mesa. E aqui sim a gente vai ter que usar um forno de fusão, porque se fizermos um com 60 centímetros quadrados, é muito nítido que esse tamanho supera o tamanho total da garrafa, sendo necessário usar mais de uma para esse trabalho. E por conta disso vai ser necessária a utilização de mais processos para a criação dessa peça. E são exatamente os mesmos processos que a gente precisa utilizar para a criação da peça grande, ou seja, da porta, que no caso seria a peça grande. E obviamente, pensando também no vidro plano, é muito comum e também natural que eles existam no tamanho básico de uma porta, de 90 centímetros por 2,10 metros. Já não podemos dizer o mesmo da garrafa de vidro, certo? Mas é possível fazer algo assim com a garrafa? Sim, tudo que pode ser feito com o vidro plano também pode ser feito com a garrafa. Basta você adicionar mais alguns processos. E voltando aqui às 3 peças modelo, a pequena, a média e a grande, se a Maria trabalha com a garrafa e um dia quiser fazer a mesma peça com o vidro plano, ela consegue? Sim, porque o conhecimento que ela tem sobre a garrafa também pode ser usada com o vidro float. E o João? Se ele um dia quiser fazer as mesmas peças usando a garrafa, ele consegue? Dificilmente ele conseguirá no curto prazo. E eu tenho uma explicação bem simples para isso. Vamos supor que, para o João fazer a porta com o vidro float, ele tem que executar cerca de 8 processos. E para Maria fazer a mesma usando a garrafa, ela gaste cerca de 15 processos. Se aqui a gente pegar ela e colocar no ateliê do João e o João no ateliê da Maria, enquanto o João terá que aprender, testar e executar os processos anteriores ao corte do vidro para poder fazer a porta, alguns que talvez ele nem tenha conhecimento, a Maria vai pegar o processo meio que já pela metade, visto que o vidro já está pronto para o corte. Em resumo, o vidro float já vai estar pronto, a matéria-prima já vai estar pronta para o corte. É só executar. Já a garrafa não. Nesse caso, você vai ter que criar uma nova matéria a partir da matéria-prima garrafa, para só depois começar a executar o trabalho de corte dessa porta. Ou seja, o seu conhecimento em relação à criação dessa porta tende a ser maior do que se estivesse utilizando o vidro float,
justamente pelo fato de, no trabalho com a garrafa, para fazer esse tipo de peça exige alguns processos a mais. Isso porque a garrafa dá para ser transformada facilmente em um vidro plano. Só que o mesmo a gente não pode dizer do vidro plano, porque ele não pode ser transformado assim tão facilmente em uma garrafa, não no processo de fusão. E é isso que pode dar à garrafa uma capacidade maior de criação. Então, na minha opinião, no quesito criatividade, a garrafa leva a melhor. O nosso próximo ponto é o ciclo de fusão, ou ciclo de cozedura. Isso nada mais é do que o controle de tempo e temperatura para aquela peça que você vai estar criando. Eu já falei sobre isso em muitos outros vídeos aqui do canal. Inclusive tem um vídeo que eu falo somente sobre o ciclo de cozedura. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para depois você dar uma olhadinha nele. Em resumo, são processos que a sua peça passa durante o tempo que ela fica dentro do forno. Questão a ele, tanto a garrafa quanto o float passam por isso durante o processo de fusão. E eles são bem semelhantes, não são iguais, semelhantes. Mas pode acontecer, já aconteceram várias vezes, das pessoas confundirem esses ciclos. Exemplo, uma vez foi um profissional que já trabalhava com vidro float há muito tempo lá no ateliê, para dar uma força pra gente, para executar alguns trabalhos. Porque nessa época, eu e a Gisele, a gente estava executando o projeto Vidro, Maturidade e Inclusão, e a gente estava meio que sem tempo. Esse era um projeto focado na criação de acessórios, utilizando a transformação da garrafa de vidro e a técnica do fusing para idosos. Então, como na época a gente tinha o ateliê e ainda estava executando esse projeto, a gente achou melhor contratar outro profissional para ficar responsável pelos projetos internos do ateliê. E um desses que a gente tinha que executar era bem simples. Era um brinde bem simples feito com a garrafa de vidro verde. Esse aqui. Como você pode ver, é algo bem simples de fazer. Mas, no entanto, entretanto, todavia, é preciso um ciclo que permita que a garrafa faça essa volta no ângulo correto. Isso para que ela possa ficar em pé e ainda manter o formato original dela. Só que tem um problema, ele nunca tinha trabalhado com a garrafa. A especialidade dele era somente o vidro plano, o vidro float. E como para fazer ela o processo exigia somente a técnica de termoformação, ele não teve que praticar muito, mas mesmo assim ele teve que fazer alguns testes para que o formato e o ângulo saíssem de forma correta. Ou seja, ele teve que usar um processo diferente do que ele habitualmente era acostumado a usar para ter esse tipo de resultado. E no final, como você pode ver, deu tudo certo. Só que depois da entrega a gente teve uma nova encomenda de produtos bem similares, só que dessa vez feitos com vidro float. E esses ele fez praticamente de primeira. Daí eu fui fazer um teste. Eu peguei uma placa plana e utilizei um processo que eu geralmente utilizo para um modelo de garrafa. E adivinha? Era exatamente o mesmo ciclo. Já se você for fazer o contrário, alguns processos vão ter que ser readaptados. E esse fato torna esse tópico do ciclo de cozedura bem similar ao tópico anterior, da criatividade. Porque se você tem noção dos diferentes ciclos que você pode utilizar com cada tipo de garrafa, assim que você pegar um projeto que você tenha que utilizar um vidro float, é só você pegar um processo que você já utiliza em uma determinada garrafa e trazer ela para o projeto que você vai fazer com float. Porque se você já tem noção de quais ciclos utilizar em diferentes tipos de garrafa, assim que você receber algum tipo de encomenda, algum tipo de trabalho na qual exija que você trabalhe o vidro float, você já tem mais ou menos uma noção de qual ciclo utilizar. Daí é só pegar ele e trazer para o seu projeto. Isso além do fato de que, com ela, por existirem várias receitas espalhadas por aí, exige que você tenha um conhecimento maior sobre cada tipo de vidro e, por consequência, os ciclos mais apropriados para cada tipo de trabalho executado com ele. Sejam trabalhos de termofusão ou simplesmente de termoformação, como que eu acabei de falar. Ah, e só para deixar claro, esse exemplo que eu falei foi feito um trabalho de termoformação e não termofusão. Mas tudo isso também se aplica à fusão, porque, voltando ao exemplo da Maria, se ela vai executar uma peça, por exemplo, um castiçal no ateliê do João, a única coisa que ela deve fazer é utilizar o mesmo ciclo que ela usaria para fazer a mesma peça de garrafa. E vai ter o mesmo resultado. Já se o João for fazer a mesma coisa no ateliê da Maria, pode acontecer da peça não dar certo, porque como no ateliê dela tem muitos tipos de vidro, cada fabricante, lembra que cada fabricante tem sua própria receita, e geralmente cada uma das receitas tem o seu próprio ciclo, o João pode não acertar, pelo menos não de primeira, qual que é o ciclo certo para aquele tipo de garrafa, aquele tipo de vidro que ele está escolhendo. E pode acabar usando o ciclo errado, consequentemente fazendo com que ele perca a peça. Eu já falei aqui no canal o que pode acontecer com a sua peça caso você use o ciclo errado.
Eu vou deixar o link também aqui na descrição para vocês darem uma olhada depois. Em suma, você consegue utilizar o ciclo da garrafa no float, só que não consegue utilizar o ciclo do float na maioria das garrafas. E é claro que eu estou falando aqui do ciclo utilizado nas mesmas condições para os dois tipos de vidro, ou seja, na criação das mesmas peças utilizando os mesmos materiais, como forno, por exemplo. Sendo assim, na minha opinião, por proporcionar uma quantidade muito maior de conhecimento sobre o ciclo e tipos diferentes de vidro, a garrafa leva a melhor aqui. Bom, até aqui nós já vimos a compatibilidade, a praticidade, a criatividade e o ciclo de fusão para esses dois tipos de vidro. E você há de concordar comigo em 2 pontos aqui. Primeiro, criar peças utilizando o vidro float pode ser um pouco mais fácil, se não bem mais fácil do que se você utilizasse a garrafa de vidro. Isso para a criação da mesma peça. E segundo, quem entende dos processos de fusão usando o vidro da garrafa também tem o conhecimento necessário para executar trabalhos feitos com o vidro float. Vamos supor que você esteja pensando em ingressar nessa área. Então aqui eu tenho 2 dicas para você. Se você quer facilidade na criação dos seus projetos, o melhor vidro para você usar, sem dúvidas, é o vidro float. Agora, se você quer uma quantidade maior de conhecimento que dá para ser usado tanto com o vidro quanto com o outro, o melhor seria você utilizar a garrafa. Dito isso, vamos para o nosso último ponto: o retorno a longo prazo. Na minha opinião, esse é o que mais você deve considerar caso você esteja pensando em utilizar essa técnica como geração de renda ou profissão. Mas se hoje você usa ela como hobby ou terapia, acredito eu que você também vai gostar desse ponto. Aqui eu vou abordar somente 2 benefícios, o financeiro e o pessoal. Isso porque quando se trata dos trabalhos feitos com essa técnica, esses são os pontos, sem dúvidas, os pontos que mais se destacam. O financeiro tem a ver com que você está literalmente lucrando com o trabalho que está desenvolvendo. E 2 dos fatores que podem determinar isso são a qualidade na peça que você está criando, que você está desenvolvendo, e a concorrência, que são quantas pessoas estão fazendo o mesmo que você, a ponto de você estar tendo que brigar no mercado por preços melhores. No caso do vidro float, é muito comum a gente encontrar peças muito bonitas com um valor razoavelmente baixo. E por ser um material mais fácil de se trabalhar, existem muitos profissionais qualificados ou não criando peças com ele. E em alguns casos, eles nem estão tão preocupados assim com a qualidade. Se isso está começando a acontecer com você, é sinal que a concorrência está começando a te alcançar. E se ela te alcançar, você vai ter que arrumar soluções viáveis para se destacar diante dela. Já hoje, no exato momento em que eu estou gravando esse vídeo, ainda não vi concorrentes para produtos feitos com a garrafa de vidro. Pelo menos não produtos com qualidade criados com a técnica do fusing. Veja bem, criados com a técnica do fusing. Sendo assim, em relação às peças que eu produzo, o valor delas tende a ser um pouco maior justamente por causa da ausência de concorrência e pelo fato de ter bastante qualidade. No meu caso, eu ainda não tenho concorrente direto no mercado. Então o valor dos meus produtos por causa disso tende a ser um pouco maior porque de fato eu sou o único aqui. E se você pretende lucrar nesse mercado, evite o máximo possível que a concorrência te alcance. E adivinha qual que é uma das melhores formas de fazer com que a sua concorrência fique bem longe de você? Criando coisas novas. E sim, criar algo novo é uma das melhores, se não a melhor forma de você se destacar diante da sua concorrência. Por exemplo, quando eu era adolescente, isso na época do colegial, eu tinha um amigo que se chamava Maciel. Aliás, ainda tenho. Na época, ele era considerado o moleque mais inteligente na sala. Eu acho que até hoje, em toda sala, sempre tem aquela pessoa que é considerado mais inteligente. Mas enfim, uma vez, isso na época das provas, eu estudei igual um louco para não ser reprovado. E sim, teve uma época que caso você não estudasse, e isso é para você que tem menos de 25 anos, quem não passasse nas provas era reprovado. E tinha que repetir de ano, ou seja, fazer de novo o mesmo ano estudando as mesmas matérias e ainda passar nas provas para poder ir para o ano seguinte. Era essa a minha situação. Eu não era lá dos mais inteligentes, mas no dia da prova eu tive a sorte de sentar bem do lado dele, onde do meu campo de visão eu conseguia ver as respostas que ele colocava ali na prova. E sim, quando eu era criança eu gostava de dar uma colada. Não era sempre, era de vez em quando. E olha só o que eu fiz, eu terminei a minha prova antes dele, só que eu não entreguei para o professor, eu fiquei sentado corrigindo a minha prova pela dele. Eu começava a analisar a prova dele e ver se as respostas estavam iguais às da minha. Daí eu vi que 1 ou 2 respostas deles não batiam ali com a minha. Então eu apaguei e
fiz igual ele tinha feito. Daí eu levantei, entreguei a prova ao professor e fui para casa. Então no dia seguinte, assim que eu recebi a prova, as duas respostas, eu não lembro se foi duas, mas as respostas que eu copiei dele estavam erradas. E as minhas, as que eu tinha colocado antes, eram as respostas certas. Mas o que isso tem a ver com a concorrência? Simples, se você acostuma o seu intelecto a sempre copiar das outras pessoas, você tende a não acreditar no seu próprio potencial, no potencial que você tem, tanto quanto deveria. E isso tende a fazer com que você sempre fique atrás daquele que você está copiando. Foi isso que aconteceu comigo. Como eu não me considerava capaz de buscar minhas próprias respostas, eu acabava buscando as respostas de alguém, mesmo eu sendo capaz. Já com o meu trabalho é diferente, eu sempre busco fazer coisas novas, isso utilizando um material que muitas pessoas julgam ser ruim para determinadas criações. E quando a gente começou a criar acessórios femininos e masculinos, a gente notou que algumas pessoas começaram a copiar o nosso estilo e começaram a criar peças bem parecidas com a nossa. Só que no produto delas faltava uma paradinha que o nosso já tinha, e tinha de sobra, que é o efeito novidade. Isso a gente notava muito nos clientes quando eles compravam algum produto nosso. E mesmo que a gente não vendesse, as pessoas já saíam com esse efeito. Não porque era um acessório feito de vidro, porque isso é mais ou menos comum de se encontrar nos dias de hoje, mas porque era algo novo no sentido de formato, material, exclusividade e propósito. Porque quando as pessoas gostavam de uma peça e logo em seguida ouviam toda a história sobre o propósito por trás dela, motivo pela qual ela foi criada, o preço nunca era questionado. E não só isso, ela fazia questão de levar e ainda indicar o nosso trabalho para outras pessoas. Eu já dei esse exemplo aqui em outros vídeos, mas eu vou falar aqui novamente. Se você vai em uma loja comprar um presente, seja para você ou para alguém, e lá você vê duas peças muito parecidas, do mesmo tamanho, mesmas cores, mesmo formato e mesmo preço. Só que uma delas, além de ter um apelo ambiental, foi feita de um material que, por mais que você tente, não consegue ver ali algo que remeta ao produto original. Qual dos dois você compraria? Assim que você percebe o propósito por trás de um deles, você tende a fazer a escolha quase que de imediato. E o mesmo pode ser aplicado ao exemplo da porta. Porque, por exemplo, você quer comprar uma porta de vidro e lá você vê duas portas bem parecidas, só que uma é de vidro float e a outra foi feita através da reciclagem da garrafa. E só um detalhe, são portas feitas no tamanho padrão de 90 cm por 2,10 metros. Qual das duas portas te proporciona o efeito novidade? Então, você pode até não levar, mas que ela vai ficar na sua cabeça, isso eu tenho certeza que vai. Em suma, quando você procura sempre criar coisas novas, acontecem duas coisas, na verdade três. Primeiro, os concorrentes tendem a ficar cada vez mais para trás. Segundo, muitas pessoas vão querer copiar você, só que o tempo que elas vão gastar tentando, até elas conseguirem, você já deu uns 2 ou 3 passos além daquilo. E terceiro, você sempre vai poder proporcionar a seus possíveis clientes esse tipo de efeito, de novo, com propósito agregado, com um apelo sustentável. Sendo assim, pensando no retorno financeiro, o seu produto tende a valer mais no mercado do que aqueles outros produtos, talvez até parecidos, que não tem tanto propósito assim. Já no quesito pessoal, tem muitas coisas que você pode considerar. Aqui eu vou citar somente duas. Primeiro, quando você faz isso que eu falei, você, sem sombra de dúvidas, acaba se tornando referência para outras pessoas que estão começando agora. E também para pessoas que adquirem seus produtos, que acompanham o seu trabalho ou até mesmo pessoas que estão copiando os produtos que você está criando. As pessoas que estão comprando de você podem estar fazendo isso por dois motivos possíveis. Primeiro, porque gostam do trabalho que você vem desenvolvendo, as peças que você vem criando. E segundo, porque elas acreditam no propósito, elas realmente querem te ajudar, acreditam naquilo que você também acredita. Já as que acompanham, pode ter certeza que mesmo que elas não comprem, elas divulgam o seu trabalho para que outras pessoas também possam ter ciência dele e posteriormente poderem se tornar seus clientes. Já as que estão copiando, elas acreditam tanto no seu potencial, mas tanto que elas querem fazer exatamente os mesmos produtos que você está fazendo. E toda vez que você criar uma peça nova, elas tenderão a querer fazer a mesma peça também. E uma coisa em comum entre esses três é o fato de que você acabou se tornando uma referência para elas, seja usando o vidro float e mais ainda se você utilizar a garrafa. E a segunda coisa aqui é sobre o propósito. Eu não conheço outro sentimento maior em relação ao trabalho do que quando você dá um propósito a ele. É isso que te inspira a continuar fazendo o que está fazendo e como está fazendo. Com relação ao vidro float, na maioria das vezes você tem que ir até um fornecedor e
comprar ele para poder fazer seus trabalhos. Isso basicamente tende a ser uma relação comercial, porque você compra, produz e vende. Simples assim. E aqui eu não vou entrar em detalhes sobre as relações comerciais, porque não é o objetivo desse tópico. Voltando ao propósito, eu conheço pessoas que deram sim um grande objetivo ao uso do vidro float, como o social, por exemplo. Existem algumas ONGs que trabalham o fusing com moradores de rua e pessoas desabrigadas. Ou seja, essas pessoas, além de aprenderem uma profissão, elas também usam a venda das peças, que na maioria das vezes é feita pela própria ONG, como fonte de renda para se manterem e também manterem a instituição. Sendo assim, o propósito dessas ONGs com esse trabalho é ajudar pessoas desabrigadas e desempregadas a conseguirem uma fonte de renda através do fusing. Olha que bonito. Já com a garrafa, você também, além de todo o apelo ambiental, você também pode direcionar o seu trabalho para a área social. E eu não estou falando aqui necessariamente de você ter que abrir uma ONG e utilizar essa técnica como fonte de transformação para as pessoas. Mesmo porque, além de ser bastante burocrático a abertura de uma ONG, algumas pessoas podem acabar dependendo dela para executar esse tipo de trabalho. E não é esse o objetivo. Agora, você pode fazer isso da sua própria casa, isso sem a necessidade de você ter um forno de fusão. E sim, eu estou falando aqui do uso do micro-ondas. Pensa bem, você cria peças com a técnica do fusing usando a garrafa de vidro como principal matéria-prima. E ainda de quebra, você ensina uma profissão a pessoas de baixa renda para que elas tenham uma melhoria na renda familiar. Isso é um ótimo trabalho social, porque você vai estar ajudando outras pessoas a terem uma profissão. E também ambiental, porque você vai estar ensinando elas a recolherem produtos do meio ambiente e transformarem eles em fonte de renda. E voltando um pouco, lembra que quem consegue criar uma peça utilizando a garrafa de vidro, também consegue criar uma usando o vidro float. E caso você dê um propósito ao seu trabalho, pode ter certeza que todos os dias, enquanto você estiver andando em direção a esse propósito, você sempre vai acordar inspirado para criar coisas novas, se tornando uma referência para quem ainda está no começo e até mesmo para quem já é um pouco mais antigo no mercado, só que está vendo no seu trabalho a inspiração que precisa para também continuar. Isso fora o fato de a possibilidade de algumas empresas também se interessarem pela sua causa. Empresas como os fabricantes de garrafa de vidro e os envasadores, que percebem o trabalho que elas deveriam estar fazendo ser feito por uma única pessoa, que está inspirando várias outras pessoas a também fazerem o mesmo. Em suma, na minha opinião, o melhor vidro para trabalhos com fusing com base em todos os itens que eu citei aqui é a garrafa de vidro. Se você usa essa técnica somente como um hobby ou terapia, talvez você discorde de mim. Mas convenhamos que hoje não existe concorrente direto no mercado para quem trabalha com a garrafa de vidro. Isso fora o fato de que quem trabalha com a garrafa também consegue utilizar o mesmo conhecimento para se trabalhar com vidro float. E por último, só para a gente finalizar, produtos que tenham apelo social e ambiental tendem a ser cada dia mais valorizados no mercado. E para quem busca uma fonte de renda extra ou até mesmo a fonte de renda principal, essa pode ser uma boa opção para começar. E principalmente se você ainda não tem dinheiro para investir em um forno. Aqui você pode utilizar a mufla e o micro-ondas para criar seus primeiros projetos. E o melhor de tudo é que você pode fazer isso em sua própria casa. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo e espero que você tenha gostado de mais esse conteúdo que eu trouxe aqui no canal. Se você gostou, deixe seu like e se inscreve aqui no canal. E se você quer saber um pouco mais sobre esse universo do fusing, aqui na descrição vou deixar um link de um e-book onde eu mostro várias dicas e técnicas de como você pode iniciar nessa área. Isso além de vários resultados que eu já colhi durante anos na qual eu já ministrei curso nessa área. E se você tem qualquer dúvida em relação ao assunto, é só deixar aqui nos comentários que eu vou procurar tirar elas para vocês. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!